Ismael, Esaú, está tudo na sua Bíblia. Daqui para frente a gente vai ver um pouco de matéria que é muito desconhecida aqui no Ocidente. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca leu o Alcorão na vida. Já leu? Eu falei a maioria, você é minoria. Então, como a maioria esmagadora não conhece o Alcorão e não conhece quais são as propostas da visão islâmica, nós vamos passar algumas lições passando essa visão para vocês, para que você possa entender que esse ingrediente da religião aumenta a questão da guerra entre Israel e os palestinos. Então a gente não vai aqui só passar história, vamos passar visão islâmica. Isso vai ser algo absolutamente novo para toda a igreja. Amém? Nunca ministrei dessa maneira para a igreja. Então presta bastante atenção, a aula não é longa, ela é só explicativa, né? Tem muitos textos para explicar, mas ela não é longa. Vamos pedir a Deus graça, então. Foi construída para ficar o mais fácil de vocês assimilarem, né? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado por mais um dia na tua presença, pelas tuas muitas misericórdias que se renovam em nossas vidas e pelo teu grande propósito em nos levar à perfeição em Cristo. Somos aqueles que o Senhor chamou e tem habilitado e tem aperfeiçoado na tua palavra, para que sejamos habilitados para toda boa obra. Nos abençoa nessa manhã, Senhor. Abençoa o teu servo que fala contigo, para que eu possa transmitir entendimento para os meus irmãos, preparando a tua igreja para aquilo que há de vir. Glorifica o teu nome, Senhor. Dá graça a todos que estão aqui presentes, aqueles que vão ouvir essa transmissão e a gravação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pulsando por aí sentar, vamos lá. Muito bem, vamos desbravar um pouco o Islã de Maomé. Eu tenho certeza que você tem uma ideia na sua mente do que é o Islã. Uma ideia provavelmente estereotipada, não é? Alguma coisa assim bem superficial. A maioria de vocês já falou que nunca sequer leu o Alcorão, então como é que você vai saber o que é o Islã, né? Mas nós precisamos aprender um pouquinho, porque as próximas aulas vão mostrar qual é a visão deles e o que isso faz diferença nos ataques que estão acontecendo contra Israel. Você vai ver. Nós já vimos aí uma série de lições que mostrou a origem do ódio na família, né? Desde lá de Abraão, Ismael, Isaac, Esaú e Jacó. Então existe uma rixa desses povos remanescentes, desses patriarcas. Tudo isso vai culminar no que temos hoje aí na nossa realidade. A guerra está só se ampliando, viu, irmãos? A guerra continua se ampliando lá no Oriente Médio. Então nós precisamos entender algumas coisas. Vamos lá, vamos introduzir esse assunto. O Islã de Maomé, outra versão sobre a herança da terra. Na última aula eu assinalei que tudo é uma questão de herança, de terra. Vamos ver o que diz respeito ao Islã. Como vimos nas últimas lições, a disputa da terra chamada Santa tem raízes milenares. E segundo a Bíblia, o direito desta terra foi dado à linhagem de Abraão, por meio de Isaac, Jacó, que é Israel. Até aí, ponto pacífico, não é? No entanto, depois do juízo sobre Israel, com a destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, vocês sabem disso, né? Tem esse conhecimento. No ano 70 depois de Cristo, veio o juízo sobre Jerusalém, e ali o templo foi destruído, e está destruído até o dia de hoje. Então Deus trouxe juízo sobre o povo de Israel, e depois teve a diáspora, a expulsão dos judeus. Mais ou menos ali pelo ano de 135, os judeus foram expulsos da Palestina e se espalharam para todo o mundo. Isso foi no século I depois de Cristo. Muito bem, então, se antes Deus tinha planejado dar a terra da peregrinação de Abraão para seus herdeiros, né, via Isaac e Jacó, séculos depois, muitos séculos depois, Deus traz juízo sobre os judeus e os esparrama pelo mundo. A terra ficou vazia depois do século I? Não. A terra foi ocupada por quem? Por descendentes de Ismael, por descendentes cananitas, ou seja, toda
aquele povo que também tem raiz em Abraão. Muitos árabes, povos árabes, foram para aquela terra, estava vazia, os judeus foram expulsos. Então eu quero que você entenda isso. Por que o povo da Palestina reivindica o direito àquela terra? Porque estão lá há muitos séculos. Muitos séculos. Pelo menos aí uns 1.900 anos. Ou algo em torno disso. Desde que os judeus foram expulsos, a terra foi dominada por outros. Então é muito pertinente essa luta hoje, né? Quem tem a razão de ser o dono mais antigo da terra? Israel ou os povos árabes que ali ocuparam? Quem está mais tempo na terra, né? Aqui na nossa lei existe, eu não sou aprofundado nisso, mas eu conheço a lei de uso capião, né? Exatamente. Se você estiver numa terra que não é sua, mas se você produzir ali, ficar uma série de anos ali, acaba tendo direito de posse daquela terra. Não é? Então, isso também acontece com o imóvel. Então, o que acontece? Quem tem direito da terra? Quem lá estava há 3.000 anos, quem lá ficou depois 2.000 anos, quem tem o direito à terra? Então, essa é a questão, tá certo? É sempre uma disputa de herança de terra. Do lado, estamos analisando humanamente. Do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de eleição, Deus elegeu Jacó. Deus elegeu Abraão, Deus elegeu Isaac, Deus elegeu Jacó, rejeitou a descendência de Ismael, lembram? Rejeitou a descendência de Esaú, pelo contrário, tornou-se povo que está irado para sempre. Então, olha só, Deus, por eleição, elege um ramo de Abraão e corta um outro ramo de Abraão. Isso tudo é a gênese dessa querela toda, essa briga toda. Então nós precisamos entender, nós estamos no século 21 depois de Cristo e continua a briga lá naquele lugar. A briga está ativa. Vamos entender isso melhor. Teve mais um problema. Depois que o povo de Israel saiu e vieram os povos árabes, não existia o Islã no primeiro século. A religião, não é? Essa nova religião, ela tem data de nascimento. É com seu profeta, o profeta que originou essa religião. É Maomé. Vamos lá, no século 7 depois de Cristo, um novo ingrediente surgiu para aumentar a querela. O advento da religião do profeta Muhammad. Muhammad é Maomé. O nome dele é muito maior, viu, irmão? Eu não vou nem tentar pronunciar. O nome dele é complicado em árabe, viu? É enorme. Mas Muhammad é Maomé. E o Islã, sua religião que ele criou? Submissão, né? Maomé se declarou o último profeta de Deus, Alá. A nova religião monoteísta unificou as tribos árabes e, através de seu livro sagrado, o Alcorão, ou Corão, reescreveu a narrativa bíblica, depositando a promessa da bênção sobre Ismael e seus descendentes. Então entenda por que nós temos que estudar Islã. Pastor, por que você está excêntrico querendo estudar o islamismo? Não. Porque tem tudo a ver com o contexto da Bíblia, dos acontecimentos proféticos do tempo do fim e com a mudança do curso da promessa. A promessa foi mudada através dessa religião para o Islã. E em cima do texto bíblico. O Islã não é uma religião que surgiu sem base. A base do Islã foi em cima do que já existia. Entenda isso. Não é igual por exemplo, a religião judaica. Deus tirou do Egito e ali trabalhou com o povo no deserto e foi dando preceitos. Basicamente, a religião judaica é nascida no deserto. Mas o Islã não é assim. Já existia judaísmo, já existia cristianismo. Jesus já tinha subido ao céu quase 6 séculos. Então o Islã, ele se baseia em algo que já existe. Só que ele reinterpreta as profecias. É isso que nós vamos ver aqui rapidamente.
Maomé é profeta de Alá, contexto histórico. Vamos falar do profeta que criou essa religião, que hoje é a que mais cresce no mundo. Já tem 1,5 bilhão de adeptos? Quase 1 bilhão e 600 milhões de pessoas vivas são islâmicas. É muita gente, né? Em poucas décadas. Eu já vi uma projeção que o Islã vai aumentar, vai ultrapassar o número de cristãos. Leia-se. E quando diz cristãos, eles contam católicos e evangélicos. E protestantes, e igrejas históricas, e até mesmo as do Oriente, como por exemplo a igreja grega ortodoxa. Tudo é cristão. Tudo que for declarar Jesus é cristão. Então, perceba que tem que juntar um monte de segmento cristão para fazer frente ao islamismo. O islamismo é um só tem um livro. Pois é, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Quem tinha levantado o dedinho aí atrás, fala, homem de Deus. Eu já li na matéria que a Europa, sem sacrifício nenhum, em pouquíssimo tempo, vai ser a maioria islamita do que os judeus hoje ali. Porque tem muitos islamistas lá e eles multiplicam muito mais do que os europeus. Então, em algumas décadas, eles acreditam que, tipo assim, 70% da América vai ser islamita. Existe um propósito na Europa, mas também no mundo inteiro, sabe? Existe um propósito. Eu vou falar para vocês depois sobre o propósito. Vai ser uma das lições. Já até programei, foi hoje de manhã. Estava lá estudando minhas bases, minhas fontes, e aí eu escrevi num papel: dominação islâmica do mundo. Isso vai ser uma das lições. A proposta deles é dominar o mundo. Não é só a Europa, não é só ali em torno da África, é o mundo. Então vamos ver como isso aí se encaixa nas profecias bíblicas. Que tipo de domínio mundial nós estamos esperando acontecer dentro de poucos anos? É muito importante a gente entender que o Islã tem todas as características para ser a religião do anticristo. Todas. Nós vamos discutir isso mais adiante. Que tem, do viés americano, eles pensam que o anticristo é europeu, o anticristo vem de Roma e outras coisas mais. Mas nós vamos mostrar bases bem concretas de que não é assim. Amém? Nós vamos ter esse discernimento. Vamos começar conhecendo a origem da religião, do seu profeta. Ele nasceu em Meca, na Arábia Saudita, por volta do ano 571 depois de Cristo. Então ainda era sexto século, finalzinho do sexto século. O jovem pobre condutor de caravanas, Muhammad, foi criado por um tio, Abu Taleb. Os nomes são interessantes, né? Teve a sorte de casar-se com uma viúva rica de nome Khadija. Ou Khadija. Khadija. Os nomes, a pronúncia pode estar incorreta. Mais velha que ele, 15 anos. Ou seja, ele se escorou na rica, né? Ele é esperto. Ele era um condutor de animais no deserto. Ele era apenas um condutor de animais no deserto. Aí ele se escorou numa mulher rica. Casou com ela. Pronto. Ficou mais poderoso, não ficou? Pelo menos financeiramente. Tornou-se influente negociante. Aí cresceu. Ó. Mas era analfabeto. Suas crenças se baseavam no politeísmo das seitas árabes, tendo Meca como centro idolátrico, num templo para mais de 360 ídolos, como o sol, a lua, entidades demoníacas e anjos. Então, o que Maomé conhecia de religião antes? Ele conhecia a religião que existia lá na Arábia, tinha um centro idolátrico lá, cheio de ídolos para tudo quanto é gosto. Essa é a base de Maomé. Partindo daí, ele vai mudar esse quadro. Ele nasceu num contexto idolátrico, bastante idólatra. Dentre eles, uma pedra preta, negra, possivelmente um meteorito, que se julgava ter vindo do céu, mandado por Alá, de nome Kaaba.
Você não é obrigado a saber, mas você já deve ter visto alguma imagem da peregrinação para Meca. Já viu? Quem já viu pelo menos uma reportagem, passou assim rapidinho, um flash, viu uma foto. Como é que é lá? Como é que eles fazem a peregrinação lá, no lugar sagrado? Eles ficam andando em volta de um cubo. É um cubo? Um cubo preto. Não é isso? É uma construção em forma cúbica, toda forrada de preto, e eles ficam dando voltas em redor daquilo ali. Só isso. Milhares e milhares de pessoas ali dando voltas em cima daquilo ali. Às vezes acontecem tumultos e algumas pessoas são pisoteadas. Morrem. Porque é tanta gente ali em volta, se cair, os outros passam por cima. Ali no centro fica essa pedra, não é? Exatamente, não é bem no centro não. Numa das laterais desse cubo, dos vértices desse cubo, tem este objeto aqui com essa pedra preta aqui, ó. Diga, minha amada. Não sei por que tem que girar. Eu acho que se ficasse parado ia ser mais difícil. Deve ter algum mover, né? Tudo tem mover, não tem? Espiritual. Tem que ter um mover, né? O repepé deles é esse. É ficar andando. Tem que ter algum motivo. Quando oram de cabeça no chão. Mas quando estão em volta da pedra, eles ficam rodando. Deve dar um barato, não sei. Eu estou sendo absolutamente preconceituoso. Eu estou sendo totalmente preconceituoso agora. Eu não tenho resposta objetiva para dar para você. Por que gira? Se gira só para um lado, se gira só para o outro. Às vezes tem um motivo. Eles devem ter criado um motivo para ficar todo mundo ali dando voltas em volta da Caaba. Tudo esse movimento despende energia. Eu não sei. Sinceramente, seria muito preconceituoso dizer que era para, né, para ficar tonto. Vamos rodar até ficar tonto, agora entendo o espírito. Não sei, pô. Essa pedra preta aqui. Tem uma rotatividade também, pastor. Porque como é que outras pessoas vão? Mas chega ao ponto de ficar superlotado e aí morrer gente pisada. Essa preta aqui, irmão, é a base da idolatria islâmica. Já era idolatria antes de Maomé nascer. Crê-se que essa pedra veio do céu. Provavelmente meteorito. Mas aí a ficção, né? A crença, a fábula deles é o seguinte: a pedra, quando desceu do céu, era branca, totalmente branca. E ela ficou preta por causa dos pecados do povo. Sério. Essa é a resposta mais objetiva que eu posso dar a vocês. Eles acreditam que ela ficou preta por causa do pecado de todo mundo. Ela absorveu o pecado. E o sangue de Cristo, então, que matou. Mas eles não estão preocupados com Cristo. A religião deles é essa aqui. Então fica todo mundo rodando em volta dessa pedra. Tem até uma tapeçaria aqui. Teve uma época que não sei o que aconteceu lá, tiveram que pegar a pedra. Está aqui, ó. Maomé desenhado aqui, segurando a pedra preta aqui, ó. Ele era o profeta mais importante, né? Vamos avançar um pouquinho. Está aí a imagem da construção cúbica. Estão vendo aqui? São milhares de pessoas aqui, ó, rodando em volta aqui da Caaba. Então a pedra preta, aqui eu não sei onde é que ela está, mas ela fica numa das laterais, não sei se está aqui, ó. Ela fica numa lateral dessa aqui. Se você não tinha visto, agora viu o que é a Caaba. A Caaba é a pedra, mas a estrutura é para a Caaba. Foi construída para a Caaba. Sim. Inteligência não tem a ver com alfabetização. Tem gente que não tem instrução e é extremamente inteligente. Essa semelhança aí fez ele deveria crescer, ele deveria ouviu, ele conhece a passagem, e isso é semelhante à cidade que vai vir do céu.
Tem questões que eu não posso. Eu não tenho tanto conhecimento profundo de Islã para dizer a você. Eles imitaram a Nova Jerusalém no formato da Kaaba? Não sei. É uma conjectura que pode ser até plausível. Qual é a origem desse formato cúbico, né? Por que fizeram a Kaaba em formato cúbico? Não sei. Aquela estrutura em formato cúbico, não sei. É uma pergunta que eu também não sei responder. Pode ter certeza, se você estudar mais a fundo, vai ter resposta para isso. Ou pelo menos a resposta deles para isso. Não é como a questão da pedra ter ficado preta por causa de pecado. Isso é a resposta deles. Eles creem assim. É óbvio que o meteorito não escureceu por causa de pecado. E o movimento entre elas também, tem uma outra conjectura. Eles podem se basear quando o povo de Israel deu aquela volta na... Tudo é possível. Eu não sei. Como o Islã é uma cópia, o Islã é uma cópia. Ele não é original, né? Ele parte de bases já pré-estabelecidas. Tem muitas coisas que são semelhantes. Vamos avançar um pouquinho. Eu não vou me aprofundar sobre o Islã. A gente não vai estudar sobre o Islã. Nem coloquei aqui as bases da regra da fé, do Islã, nada disso. Nós vamos ver aqui em que sentido o Islã afeta a interpretação profética da Bíblia. É nesse sentido que nós vamos comparar. Amém? Ninguém vai ficar saindo daqui catedrático em Islã, não é isso. Só naquilo que afeta a interpretação da bênção da terra, da herança. Sendo propenso ao misticismo, aos 25 anos, Maomé resolveu criar uma seita que adorasse o único Deus supremo. Retirou-se para uma caverna acompanhado de um judeu persa. Aí, preste atenção nesse detalhe. Um judeu persa. Então, como ele era ignorante, né, iletrado, ele não podia criar um livro sagrado sozinho. Ele estava junto com um judeu, que foi seu amanuense, seu secretário. Quem teve as visões foi Maomé. Mas quem escreveu que ele estava falando ali, recitando, foi um escriba judeu, conhecedor de judaísmo e de cristianismo. Então já se percebe aí que o próprio Maomé não tinha condição de por si só criar os links, né? As conexões com a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia em hebraico, está escrito no cristianismo. Ele não tinha esse conhecimento, mas ele estava amparado por alguém que tinha. Esse judeu tinha conhecimento tanto do judaísmo como do cristianismo. Não sei o nome desse judeu, deve aparecer na história. Mas, pastor, o conhecimento veio do cristianismo na época do conhecimento histórico, não conhecimento que se tinha no século VI. Qual é o cristianismo predominante do século VI? Catolicismo romano. Isso faz diferença? Faz. Vou explicar por quê. Para o Islã, para Maomé, já na cabeça de Maomé, os judeus tinham falhado na sua missão de levar a palavra de Deus ao mundo. Lembre que os judeus no tempo de Maomé estão espalhados para toda parte, foram julgados por Deus. Também o cristianismo tinha falhado. Porque o cristianismo que Maomé conhecia era católico romano. E quem que fez o catolicismo romano? Criou a Trindade. Foi o catolicismo romano que criou a Trindade. Deus passou a ser três em um. E criou os secretários de Deus, os santos mortos. A quem se fazia oração para santo morto. Orar para Pedro, orar para Maria. Então, na verdade, quando o Maomé resolveu fazer sua religião, ele falou, não, eu quero uma religião monoteísta, de um único Deus. Então o judaísmo falhou, Deus julgou. O cristianismo falhou, virou politeísta. São várias divindades no cristianismo. Ele não estava errado de enxergar dessa maneira, não, irmãos. Ele estava errado? É o que ele via na época dele. O cristianismo estava igual ao primitivo? Não. Já tinha degenerado.
Então, quando ele cria a religião dele, ele quer o monoteísmo, semelhante ao que o pai Abraão tinha. Ele tinha um único Deus, Jeová, Yahvé, só. Entenderam? Então ele vai julgar que as religiões antecessoras a ele falharam, e ele precisa restaurar o culto ao Deus único. Ele se sente, o que a gente entende, de tudo que a gente lê de Maomé, ele se sente como realmente herdeiro dos outros profetas. E para ele, até Jesus era só um profeta. Então, como Jesus foi o último profeta antes dele, ele é o posterior a Jesus, ele é o último profeta. Ele se coloca como aquele que segue a linhagem. Ele não nega a inspiração dos outros profetas, ele não nega a inspiração de Jesus, ele interpreta do jeito dele. Mas se coloca então como o derradeiro profeta, pós-Cristo. É muita arrogância, muita pretensão, né? Mas é isso que tinha na cabeça dele. Agora o detalhe, como é que ele recebeu essas revelações? Qual é o anjo que apareceu para ele? Um anjo de etnia árabe? Perceba, agora perceba o link, tá bom? Perceba o link. Ele não partiu do zero. Qual é o anjo que ele vai escalar para ser o anjo que revelou a ele? Gabriel. Gabriel da Bíblia. Da Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus e cristãos. Isso é o que ele fala. Ele podia ter dito assim, foi um anjo da cultura árabe. O anjo Ibrahim veio para mim. Não foi o anjo Ibrahim não, irmão. Foi Gabriel, da Bíblia. Para legitimar. Para dar legitimidade. É o mesmo Gabriel que trouxe revelações a Daniel. É o mesmo Gabriel que trouxe revelações para Maria, mãe de Jesus. Aí ele linka e herda toda essa cultura religiosa e diz, eu estou ligado a eles. Entenderam? Ele não apareceu como um profeta do arabismo, uma coisa isolada. Ele apareceu se ligando ao histórico bíblico. Aí dá a ele base. Entenderam? Esperto, muito. Realmente, analfabeto, mas não era burro. Muito perspicaz, muito esperto. Então ele vai para essa caverna com esse judeu aí e começa a recitar as visões que ele recebeu do anjo Gabriel, da sua Bíblia, segundo ele, né? E essas revelações entregues pelo anjo Gabriel. O livro designado ao Corão reuniu uma leitura da Bíblia, uma releitura da Bíblia, em que ele foi ditando ao longo de anos, mais de 20 anos, para receber todas as revelações. Não foi assim, entrou numa caverna e baixou o download e já saiu com o Alcorão completo. Levou mais de 20 anos, se não me engano, 23 anos, para receber todas as revelações. Conforme ia tendo revelações. A partir daí, com a alcunha de profeta do Deus único, verdadeiro, passou a implantar a sua religião, primeiramente, pregando. E depois pelas armas. E começou de Meca, onde destruiu todos os ídolos, menos a pedra Caaba. Ele foi lá naquele centro idolátrico onde tinha pedra, e tinha um monte de outros ídolos, destruiu todos os ídolos rivais, deixou só a pedra preta, e ali ele fez ali a limpeza de Meca. Tornou Meca monoteísta, do Deus único. Ô irmãos, poeticamente parece até que ele é um revolucionário, está certo. Estava tão bagunçado antes. Não parece? Não parece uma coisa assim épica, histórica, heróica, até de redenção, né? Porque ele restabelece o monoteísmo, perdido no cristianismo, diluído. É o Deus de Abraão, Deus de Abraão, porque ele está ligado à história toda de todos os que vieram antes. Ele não parece um reavivalista? Ele pega tudo, inclusive Jesus. Vocês vão se chocar quando eu trouxer a aula sobre Jesus muçulmano. Vocês vão se chocar. Existe o Jesus muçulmano. Eu não vou nem dar spoiler agora. Ainda vai ter,
Eu vou mostrar a vocês o que eles pensam de Jesus muçulmano. Existe um Jesus muçulmano, que inclusive vai matar cristãos quando voltar. O Jesus muçulmano vai matar cristãos. Vocês não fazem ideia de como o negócio fica insano. Insano. A visão islâmica é uma perversão de tudo. Gálatas 1:8. Vamos ler o texto? Como é que veio a inspiração de Maomé? Através de anjos, né? Segundo ele. O que diz a palavra de Deus em Gálatas 1:8? O apóstolo Paulo disse, vamos lá? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, voltado ao maldito. Anátema é votado para a maldição. Anátema. Paulo advertiu que não era para ninguém receber mais de inspiração de anjo. Anjo não tem mais essa antes de descer com nova revelação, não. Só que 6 séculos depois, Maomé recebe as instruções do anjo Gabriel. Tem um filminho, vocês gostam de filminho, né? Pequenininho, menos de 2 minutos. Só para resumir essa história de maneira ilustrada. Solta aí, varão. 40 anos, enquanto meditava numa caverna das montanhas, Maomé afirmou ter recebido as primeiras revelações divinas do anjo Gabriel. Isso aí, viu bem rapidinho, mas deu para dar uma ilustrada, não deu? Para enxergar melhor. Tem até ali imagens do que seria, né? Meca, do que seria Medina. Então ele sai de Meca, onde estava. A religião inicial dele foi rejeitada, porque era todo mundo politeísta. Todo mundo adorava um monte de deuses. Então, quando ele começou a pregar um Deus único, não aceitaram. Ele teve que ir com seus discípulos para Medina. Essa peregrinação para outra cidade. Lá ele cresceu e se fortaleceu. A religião dele foi fortalecida. Depois ele entra em batalha contra Meca, de onde saiu, e vence. Vai ter várias batalhas aí. E aí ele estabelece em Meca o povo Medina e fica com Meca debaixo da sua administração. É quando ele limpa o santuário de Meca e tira todos os falsos deuses, deixando só Alá, só o único Deus como referência. Essa pequena narrativa que nós vimos aqui, ele diz sobre a honestidade de Maomé, ele fala de ética, de moralidade. Mas tudo é fake news, né, irmão? Como é que você vai vender uma religião se você não mostrar a coisa bonita da religião, né? Você mostra o lado bonito. E qual é o lado feio da religião? Qual é o lado feio de Maomé? Falando em ética, moralidade, ele casou com uma menina de 9 anos. Para vocês terem uma noção. Uma das mulheres de Maomé tinha 9 anos. Essa é a ética dele, a moralidade dele. Eu poderia entrar em outros méritos, mas não vou entrar, não. Ele casou com a velha porque a velha tinha dinheiro. A velha era rica. Entendeu? Mas mais adiante, ele já com 60 e poucos anos, ele casou com a menina de 9. Ele já estava bem velho, ele casou com a menina de 9. Então, o camarada não era essa virtude toda. Mandou matar um monte de gente. Se você olhar o Alcorão é muito interessante. Primeira vez que eu li o Alcorão, eu achei chatíssimo. É chatíssimo. É muito chato, é escrito parece em prosa, em versos e prosas, é chato. Não é igual a nossa Bíblia, que conta uma história. Sei lá, a agenda vai contando uma história. Você vai adiante, vai lendo a história. Eles ficam repetindo a vida toda a mesma coisa. Né? Fazem introduções longas, né? Alá, o misericordiosíssimo, o sapientíssimo, e fica fazendo elogiando Alá o tempo todo. E aí começa as suras. As suras são os capítulos desse Alcorão, as suratas. E aí começa um negócio, não sei qual é a linguagem exata, eu acho que é prosa. É como uma historinha, aí volta, é um negócio chatíssimo. Às vezes ele cruza com algum texto da história bíblica, mas é um negócio muito chato, porque não tem uma sequência fluida. São colagens, sabe? É chato de estudar. Primeira vez eu não consegui passar de poucas suratas, eu já desisti de analisar o Alcorão.
Mas quem estuda o Alcorão, aí você tem que entender, depois que a religião se solidificou, passou a ter os mestres do Alcorão, né? Como tem os rabinos judaicos, como tem os mestres do cristianismo, os grandes teólogos, também o Islã tem os seus teólogos, seus mestres, pessoas que se inclinaram a vida toda para estudar os versos de Maomé. E em cima disso se cria toda uma estrutura teológica, uma interpretação, uma exegese, uma hermenêutica, tudo em cima dos escritos de Maomé do século VII. Então é interessante que a gente aqui é muito ignorante aqui no Ocidente sobre tudo isso. Quase que completamente ignorante. Mas quando você se debruça a estudar, sendo guiado, né? Porque você não vai ler todo o Alcorão. Mas você pode selecionar alguns textos que mostram qual é a essência do pensamento de Maomé. É isso que nós vamos fazer, ver alguns trechinhos pequenininhos, mas que foram pensados para mostrar qual é a intenção, qual é a visão de Maomé. Então está aqui uma das suras, ó, uma surata. Essa é a surata 2, a sura 2, ó. A sura 2, no verso 125. Então foi separado em capítulos e versículos. São 114 suratas. Tem surata dessa que tem mais de 50 versículos, tem mais até. Então é muita coisa. São os capítulos, né? Ditando suas visões. Maomé recria o conto bíblico, favorecendo sua raça, os árabes. Óbvio. Por exemplo, onde Deus designa Abraão a sua bênção para Isaque, na versão de Maomé, a bênção fica sobre Ismael. Lembrando que Maomé é árabe de ascendência ismaelita. Puxou a brasa pro seu assado. Claro. Aí puxou a brasa para o seu peixe. Claro, irmão. Vou criar uma religião na Arábia. Eu vou fazer o quê? Vou enfatizar os árabes. Eu sou de ascendência árabe, a minha linhagem vai até Ismael, que vai até Abraão. Então, ignora o que a Bíblia diz sobre Isaac e Jacó e vamos fazer esse fluxo do rio vir para o lado dos árabes. Vamos ler o teor da Sura 2. Tem pouquíssimos textos aí destacados na lição de hoje, mas são interessantes. Vamos lá? Lembrai-vos que estabelecemos a casa. A casa aqui é o templo lá, ó, na Arábia Saudita, para o congresso e local de segurança para a humanidade. Olha que ele tem a pretensão de que aquele templo lá dos árabes fosse para a humanidade toda. Adotai a instância de Abraão por oratório. Orem na casa de Abraão, na Arábia. Estipulamos Abraão e que mais? A Ismael, que é o primogênito de Abraão, tá certo? Ismael não é o primogênito? Dizendo-lhes: purificai minha casa, para que os circundantes da Caaba, aqui ó, já tinha peregrino naquela época da Caaba. Os retraídos, por que retraídos não sei, irmão, depois você pesquisa aí. Os que genuflectem, essa palavra é maravilhosa. Eu vi pela primeira vez essa palavra na Igreja Batista. Genuflexos. Joelho, irmão. Só isso. Os que genuflectem é o quê? Que dobram o joelho, que se ajoelham. Mas a linguagem é essa aí, irmão. Podia facilitar, fazer uma tradução melhor. Português. Os que se ajoelham, pô. Os que genuflectem. Até dizer é interessante. E se prostram. E quando Abraão, e mais quem, irmão? E Ismael levantaram os alicerces da casa, exclamaram: ó Senhor nosso, aceita de nós, pois tu és o único, agora ficou difícil, oniouviente, oniovinte, o único que ouve. A linguagem é arcaica. Isso aí são 5 pilares, né? A base do lugar. E esse aí é
e orar, né? 5 vezes ao dia de joelho. De joelho voltado lá para Meca. Por quê? Segundo eles, quem fundou o lugar da Caaba foi Abraão e Ismael. São fundadores bem antes de existir Isaac e Jacó, de existir o povo de Israel que vai passar 400 anos no Egito. Entenderam? Seria então a religião de Ismael muito mais antiga do que o judaísmo. Pelo menos alguns séculos. É assim que eles contam. E eu estava conversando com o mais jovem que nós estávamos aqui no mesmo uma. E a promessa caiu sobre Isaac. Por quê? Ele nasceu primeiro em Israel. Pela lei da primogenitura, né? Exatamente, ela aceitava, inclusive foi lá, porque era simpatizante exatamente, simpatizante porque ela não aceitava de maneira nenhuma. Mas foi um justo. O primogênito foi Israel. Por isso nós estudamos a semana passada sobre isso. Tecnicamente, Ismael é o primogênito de Abraão. Aí é lutar contra a vontade divina. Não é? Abraão não esperou. Independente de como Ismael nasceu, tecnicamente ele era o primogênito. Mas e a eleição? Como é que funciona a eleição? Então ela rejeita também a ideia de que Deus elege, que Deus escolhe. Eleição é escolha divina. Por que Deus escolhe um, não escolhe outro? Por que Deus elegeu você, não elegeu sua família, não elegeu sua mãe, seu irmão? A eleição é realmente uma coisa que gera discussão. Ou você entende e aceita que Deus escolhe, ou você renega toda a palavra bíblica. Deus escolhe. É Ele que determinou e ponto. Primeiro de Isaac, do ventre de Sara, não do ventre de Agar. A promessa tinha 25 anos. O arranjo que foi feito depois para nascer de Agar foi depois. A promessa é anterior, do ponto de vista bíblico. Aí a pessoa não aceita a Bíblia, então vai para o Islã. Vai lá para o Islã. E depois, no final, vai comparecer diante de Jesus da Bíblia para ser julgado na sala lá de fogo e enxofre. A pessoa não aceitar a inspiração bíblica, não tem discussão. Se alguém discute com você, eu não aceito que está na Bíblia, então, irmão, não vou nem gastar tempo com você. Eu não tenho que dialogar com uma pessoa que não usa a base é a Bíblia. Se você tira a Bíblia, não tem discussão. Discussão de ideia, filosofia, não vale a pena. A base para a nossa discussão é a palavra. Sem ela não há discussão. Uma pessoa que não tem o conhecimento da Bíblia e fica simpática, essa pessoa... Ela vai para o Islã. Ela vai para o Islã, ela vai abraçar, ela vai para o Islã, vai para o shintoísmo, vai para o budismo, vai para qualquer coisa. Mas essa pessoa, o julgamento dela é diferente daquela que foi conhecimento bíblico. Depois de revelado das costas de Jesus, aí é o juízo severo. Existem 2 tipos de islamismo, né? São pessoas que vão cristãs que vão para o Islã e pessoas que são do Islã que não conhecem a palavra. Eu não conheço pessoas que são cristãs que vão para o Islã. Mas se a pessoa abjurou de Jesus para ir para o Islã, ela está condenada. É apóstata. Apostatou da fé. Calcou aos pés o sangue com o qual tinha sido santificado. Isso vai acontecer, vai haver muita apostasia. Nos últimos tempos haverá muita apostasia. Jesus falou em tom assim meio de drama. Quando o Filho do Homem voltar, será que achará fé na terra? Ele deixou essa dúvida no coração de todo mundo, né? Quando ele voltar, ele está questionando se vai ter fé. Fé é na verdade. O resto não é fé. É interessante notar que a casa de adoração ao único Deus é, na versão do Corão, erguida por Abraão e Ismael. Outras suras fazem menção a Jacó e seus filhos,
mas Ismael é mencionado primeiro, como o mais importante. Sempre a pessoa, na literatura da antiguidade, toda a lista de nomes, vai citar várias pessoas, sempre coloca em primeiro lugar o mais importante. Isso é uma regra da antiguidade. Por isso, na lista dos apóstolos, qual é o primeiro apóstolo que é citado sempre? Pedro. Você pode olhar as listas dos apóstolos, nunca é colocado Tiago primeiro, nunca é colocado qualquer outro apóstolo primeiro, João primeiro. Na antiguidade era assim, é uma questão de dignidade. Uma vez o pastor Acélio me consertou. Eu vou passar essa informação que é pertinente. Ele me consertou um erro meu. Eu tinha o costume de relacionar casais da igreja, às vezes pela mulher em primeiro lugar. Eu botava assim, Doralice e Felipe. Está errado. O que se convenciona? Primeiro cabeça, primeiro Felipe. Felipe e Doralice. Ele me consertou nisso, pastor Célio. Eu tinha mania de fazer isso. Tânia e Gilson. Está errado. É Gilson e Tânia. Se você quiser seguir o que está na Bíblia, as dignidades são protegidas assim. Não se coloca invertido. Ele me consertou, aprendi, nunca mais errei. Então, nas minhas listagens, não vai aparecer a mulher primeiro e o homem depois. Isso não tem nada a ver com machismo, com ser excêntrico. Isso tem a ver com o que Deus estabeleceu. Tem exceções. Em algumas passagens aparece, por exemplo, Priscila antes de Áquila, no Novo Testamento. Aí se crê o seguinte: quando aparece Priscila antes de Áquila, somente quando estava ali evangelizando Apolo, quer dizer que ela tomou a dianteira. Então tem mulher que tomou a dianteira. Quer dizer que ela era mais proativa. Então provavelmente ela falou mais do que o marido. Proativo. Eu não sou contra, viu, irmão? Estou falando que existe uma regra. Porque às vezes não tem a senhora. É uma coisa da pessoa aproveitar. Quem vai ter que Só sempre será o homem, nunca vai mudar isso. A mulher que você está pegando muito longe. Isso é um argumento bíblico. A Bíblia é centrada no patriarcalismo. Se você não gosta desse termo patriarcal, mas a Bíblia é patriarcal. Acabou, não tem o que discutir. A sociedade mudou. O patriarcalismo caiu na sociedade. Mas a Bíblia é patriarcal. O homem é o cabeça da mulher e acabou. Não tem como discutir isso, é um princípio. Isso não muda, é imutável. Sabe quando vai mudar? Quando Jesus voltar e as mulheres forem glorificadas, então não haverá mais marido e mulher. Os que alcançarem a dimensão não se darão mais em casamento, então não haverá mais a submissão da mulher ao marido. Só vai acabar isso quando Jesus descer do céu. Até Jesus descer do céu é patriarcalismo. São princípios morais. No lar não tem esse princípio fundamental de que o homem é a cabeça e a mulher no centro. A mulher está surgindo até mesmo com a tradição da vida. Está invertendo um princípio de Deus. Então, hoje, a natureza das coisas que estão modernas hoje é inverter. É colocar a mulher na cabeça, é o empoderamento feminino, né? Está muito em voga aí, lacração. Já ouviu esse termo lacração? Tudo é lacração. Os super-heróis são tudo mulher agora. Passou a era dos homens. Então é tudo assim, a mulher é cabeça, a mulher é cabeça. Isso é uma cultura de mídia. É uma cultura globalista. A ONU está por trás disso também. Então a mulher tem que estar na cabeça. Isso é inverter os papéis. Mas eu não vou gastar mais tempo não. Só falei o que aprendi. Vamos falar dentro daquilo que a palavra de Deus ensina. Vamos para a Surata, o verso 136. Não vou abrir mais discussão sobre o que é homem cabeça. Isso é a base bíblica. Surata 136, vamos ler? Dizei, cremos em Deus, nos que tem sido revelado, no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaac. O que é Isaac aqui na lista? A Jacó e as tribos. Então ele faz o link da sua religião com a religião bíblica, com o legado bíblico.
Não é? Isso é uma esperteza, porque ele se calcou no que já existia. Agora, quem é o mais importante? Vem primeiro. Abraão. E em segundo? Ismael. Depois Isaac. Depois Jacó. Depois as tribos. Entenderam? No que foi concedido a Moisés, aqui ó, ele se liga a Moisés e a Jesus. Quem disse que o Alcorão, o islamismo nega Jesus? Eles reeditam Jesus. Eles adaptam Jesus. E no que foi dado aos profetas, os profetas do Antigo Testamento, por seu Senhor, não fazemos distinção alguma entre eles, ó. Legitima todos os profetas do Antigo Testamento. E nos submetemos a ele. Então perceba que ele criou uma maneira de englobar até cristãos fracos da época. Esperteza. Olha, a religião dele é calcada na palavra. Se eles fossem inteligentes, né? O que eles vão entender? O que é melhor? A gente seguir a linhagem de Ismael, que é um filho do sangue, né? Foi gerado, ou o filho que veio de um milagre de Deus que eu creio. Eu digo que eu creio, né? Isaac veio de um milagre de Deus. De uma mulher estéril. De uma mulher que era estéril. Exatamente, há uma diferença. Foi milagre. Não Ismael. Uma mulher fértil com H não é milagre nenhum. A mulher jovem fértil com H, qual é o milagre? O milagre é Abraão, que já estava velho, mas de qualquer maneira, a mulher jovem gerar não é milagre nenhum. A mulher idosa e estéril gerar é milagre. Isaac é milagre. E Ismael não é milagre. Ismael é natural. É, antecipação. Que não quer esperar a promessa de Deus se cumprir. Aí eles creem como os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Não reconhecem Jesus como Messias. Mas eles creem no Jesus, que é um profeta. Um homem comum, um profeta. Não o rei de Israel. O Messias, a palavra Messias é ungido, né? O rei de Israel. Não como rei, como profeta. Vocês vão se espantar quando eu trouxer o Jesus muçulmano aqui para vocês. Vocês vão se chocar. Vai, eu vou trazer para vocês Jesus muçulmano. Eu vou fazer um suspense, claro. Não perca esse ano no próximo capítulo. Como é que a novela agarra todo mundo? Deixando as entrelinhas para a pessoa querer ver outro episódio. Claro. Vou entregar a rapadura agora em poucos minutos? Não, vou deixar vocês com a aguinha na boca. O pastor vai falar do Jesus islâmico. Beleza, vou na próxima aula. Então você não vem, pô. Jesus vai matar os humanos, né? Para eles, ao contrário. É um Jesus que vem para matar cristãos. Vocês vão ver. É tudo invertido, né? É como se fosse um espelho. O que a Bíblia fala é desse lado, eles fazem um paralelo, distorce e faz um espelho da promessa. Isso se deve ao fato de que na versão de Maomé, o filho separado para o sacrifício não foi Isaac, e sim Ismael que submeteu. Sabe a prova de Abraão? Não foi com Isaac, foi com Ismael. Sério? Perceberam como é que foi a gênese do Alcorão? Foi só pegar a história que já existia e reeditar, mudando os personagens. Pois é, aí a Bíblia, eles acham que a Bíblia foi adulterada pelos cristãos e judeus. Vão contar a verdadeira história. Não foi Isaac, foi Ismael. Foi o filho da H que foi lá naquele monte lá para ser sacrificado. É uma estratégia muito inteligente. Milagre. Mas ele sobreviveu no deserto. Tem isso também nas suras. Mas o milagre foi que ele era submisso. Agora vocês vão ver como é que é a versão de Ismael segundo Maomé. Sura 37, 99. E disse Abraão:
Vou para o meu Senhor, que me encaminhará. Ó Senhor meu, agracia-me com um filho que figure entre os virtuosos. E lhe anunciamos o nascimento de uma criança que seria dócil. Eu botei essa interrogação em vermelho. Como é que nós estudamos que é Ismael, irmão? Qual é o animal que ele é comparado? Jumento. Jumento da coice escorner. Na versão de Maomé, esse Ismael é dócil. O da Bíblia é violento. Sua mão é contra todos, todos contra ele. O da Bíblia é um camarada de têmpera violento. O de Maomé é dócil, é uma pessoa doce. É um bezerro. Gente, é muito incrível isso, né? Como inverte as coisas. E quando chegou a adolescência, então, é o primeiro de Abraão, é Ismael. Um dos exegetos que eu vi lá, não tem o nome de Ismael aqui na Sura. Não tem explicitamente o nome de Ismael aqui na Sura. Mas é Ismael. Dá para entender de quem Maomé estava falando. Quando chegou a adolescência, seu pai lhe disse: ó filho meu, sonhei que te ofereci em sacrifício. Que me opinas? Ainda pede a participação de Ismael. Ainda pede opinião para o menino, para o rapaz. Respondeu-lhe: ó meu pai, faz o que te foi ordenado. Ao menino dócil, crente. Entendeu? Encontrar-me-ás, se Deus quiser, entre os perseverantes, os que perseveram na fé. E quando ambos aceitaram o desígnio de Deus, e Abraão preparava seu filho para o sacrifício, então o chamamos: ó Abraão, já realizaste a visão. Em verdade, assim recompensamos os benfeitores. Abraão passou na prova e foi um adolescente Ismael que se submeteu a subir lá no altar de sacrifício. Como assim? Ambos. Os dois são os dois, nós recompensamos todos os benfeitores. Então, ou chamamos, quem que chamou? Quem que chamou não aparece aí. Então, ou chamamos, são mais juntos. É, o pai e o filho. São dois que estão ali se colocando à vontade de Deus. Ambos. Abraão e Ismael. Não é só Abraão que é. Aqui tem um detalhe importante. Porque na sua Bíblia, quem é exaltado como obediente é Abraão, não é Isaac. Aqui, perceba que até na malandragem dizer, perguntar para o rapaz: tu vai para o sacrifício, filho? Ele: vou. Eu sou um dos perseverantes. Perceba que o Ismael ganha importância de ser tão crente quanto Abraão. Não é? É diferente. Na Bíblia não exalta a fé de Isaac. Exalta-se a fé de Abraão. Aqui ambos recebem recompensa. Isso exalta Ismael, que é antepassado de Maomé. Avança aí para mim. Esse judeu que ficou com ele para ser espírito, ele estava muito grande. Ah, ficou. Como eu disse, não foi escrito em uma semana, não foi escrito em um mês, nem um ano. Foram anos. Depois tu pesquisa quem é esse judeu sem vergonha, tá? Ah, ele ganhou muito dinheiro, com certeza. Ele ganhou alguma terra, ganhou alguma coisa, né? Por que ele ajudou a construir o Alcorão? Ele creu, talvez. Talvez fosse uma aposta, cara. Não podemos conjecturar. Quer saber? Esse cara existiu, viveu na Arábia Saudita no século VII. Procura na história o nome desse camarada. Quem é o amanuense de Maomé? Amanuense, o secretário, o escriba. Amanuense. Pois é. Não é da Pérsia, não. Pérsia é Irã. Da Arábia. Ah, o escriba é da Pérsia. É iraniano, é verdade. É iraniano. Tem esse ingrediente ainda. Como diz a Bíblia? Vamos ver esse fluxo da Bíblia. Como é que faz a palavra de Deus? Gálatas 4, 22 a 31.
Vamos ler? Agora é texto canônico. O único texto canônico que tem na lição é esse aqui. Texto da sua Bíblia. Vamos ler juntos? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre mediante a promessa. Aquilo que acabamos de ressaltar. Não é? O que nasceu de Sara, milagre. O que nasceu de Agar, natural. Ou da carne. Verso 24, vamos lá. Estas coisas são alegóricas. Porque estas mulheres são 2 alianças. Agora presta atenção. O apóstolo Paulo está fazendo uma aplicação alegórica. Ele está vendo alegoria nessas 2 mulheres. Tem muita gente que interpreta a Bíblia com essas alegorias. Paulo está fazendo isso aqui agora. Ele está comparando a antiga aliança, cheia de preceitos e rituais, caduco, com a nova aliança em Cristo. Paulo transita nas 2 alianças. Tá certo? Então ele vai relacionar uma aliança a uma mulher, outra aliança a outra mulher. Olha o que está escrito aqui, verso 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Se não for bem entendido isso aqui, você fica com preconceito da antiga aliança. Não pode ter preconceito. O que foi entregue no Sinai para o povo de Israel? A lei. Em que sentido a lei gera para a escravidão? Isso aqui é mais profundo do que você imagina. Em que sentido? A lei aponta o quê? O pecado. Nesse sentido. A lei aponta o pecado. Onde não há lei, não há pecado. Onde não há lei, a pessoa está isenta de culpa. A lei, ela assinala o nosso erro. Ela aponta, você transgrediu isso. Isso que você está fazendo é errado. Nesse sentido, ficamos debaixo da lei. Todo mundo entendeu? Não estamos estigmatizando a lei. A lei é boa. O próprio apóstolo Paulo fala, ela é boa espiritual. Mas enquanto não veio Jesus, estava todo mundo submetido só à lei. Não é isso? E aí tinha que se submeter às penas, às sanções. Fosse encontrado em adultério, era apedrejado segundo a lei. Estão entendendo? Nesse sentido, a lei aponta para a nossa dependência da carne. Ele está fazendo uma alegoria. Ele não está estigmatizando a lei, ele está fazendo uma alegoria. Esta é Agar, porque era escrava. E está pegando a mulher de Abraão, que ele tinha oficial, era livre, Sara. A mulher com que ele fez filho não passava de uma escrava. Paulo usa esse contraste para dizer, ficamos escravizados muito tempo só debaixo da acusação da lei. Agora estamos livres em Cristo. Não livres da lei, porque a lei moral de toda a lei converge em Cristo. Amém? Jesus não abole a lei. Pelo amor de Deus, não está se ensinando nada errado. Mas essa metáfora aqui de Paulo, essa comparação, ela tem que ser entendida. Senão você estigmatiza a lei. Pela graça, em Jesus Cristo. Não somos a lei, aqueles que estão na graça, que vivem pelo mediano Espírito, nós somos santificados justos. Aqueles que saem da graça e vão para o pecado, vão para a área da lei. Somos julgados pela lei, porque saíram da graça em Cristo. A lei, ela teve uma função. A palavra Paulo chama de aio. Aio é um tutor. No Novo Testamento também mostra as visões da graça, que são justificados, e a lei. Sim, isso aí dá uma aula à parte. Se eu fosse entrar nesse mérito agora, eu não tenho como entrar agora nesse mérito. Isso daria uma aula de mais de 2 horas. Para não tirar os méritos da lei, nem a sua sacralidade, ela é santa, ela é espiritual. Paulo nunca diz que a lei é maligna. Seria um erro. Pelo contrário, ela é boa.
Mas a lei me joga para baixo. Por quê? Porque eu sou pecador. A lei aponta o quê? Você está errado. A diferença é só essa. E nesse sentido ela está certa, a lei está certa, pô. Se eu matar, eu sou errado. Se eu pecar, eu sou errado. Jesus foi um intermediador de tudo, correto? Ele é a própria essência de tudo. Esse é o desejo de todos nós. É o contrário. Jesus ele aboliu a lei? Não. Jesus, outra coisa. Jesus era assim, ele andava na lei? Até o último instante. Então, se ele obedeceu a lei, ele não obedeceu a lei, ele era própria lei. Entendeu? Então eu tenho que obedecer a lei. A lei, ela é a base de tudo. Por isso que é chamada de aio. A lei, a graça de Deus, de voz para a pessoa pecadora, totalmente dependente. Foi a ministração de domingo passado à noite. Quando Paulo fala, miserável homem que sou. Por quê? Porque no meu corpo tem pecado. Então a lei, ela aponta para isso. Agora, o que aconteceu diferente a partir do Novo Testamento que não tinha na Antiga Aliança? Recebemos o quê? O Espírito, a graça, essa virada de lei para graça. Na verdade, a diferença é que recebemos o Espírito. E aí, com o Espírito, eu posso vencer as minhas debilidades e cumprir a lei que é espiritual. A essência da lei é cumprida no Espírito. E não no preceito, não nos rituais necessariamente. Amém? A diferença é porque é uma mudança, irmão, de paradigma. Até aqui é obediência sem Espírito. Daqui para frente, obediência com o Espírito. A diferença foi a descida do Espírito no Pentecoste. E a partir daí, a lei está no meu interior. Ela tem que estar no meu interior. Eu não posso transgredir nenhum princípio da lei. Senão eu estou pecando, A graça não é libertinagem. A graça não é um passaporte para a libertinagem. É mais radical Eu acho que a lei de Cristo é mais elevada até. Exatamente. Não é só a consumação de ato. Vamos para cá. Eu falei que se dá uma outra aula. Vocês estão embutindo uma outra aula na aula de hoje. Nós estávamos analisando o Corão. Agora estamos aqui analisando a graça e a lei. Vocês estão embutindo uma aula aqui no meio da minha aula aqui. Eu só peguei isso aqui para deixar explicado, porque senão parece pejorativa a lei. E não é. Paulo está fazendo uma comparação, uma figura. Presos enquanto só tinha a lei que apontava o pecado, e ainda não tinha o Espírito Santo. Paulo vive essa transição. Amém? Ele está falando para os Gálatas. Então agora existe uma outra fase, uma outra modalidade, que para nós não estamos ligados ao Sinai. Paulo vai falar até que foi terrível o espetáculo. Como é que pareceu as tábuas para Moisés? Como é que foi lá no Sinai? As pessoas tremiam de medo. A primeira aliança foi estabelecida com medo. Todo mundo no pé do monte, o monte fumegava igual um vulcão. Imagina você. Deus lá em seu monte soltando raios e trovões. Bah! E o povo aqui tremendo. A primeira aliança é assim, Paulo especifica isso. A segunda aliança é totalmente suave. Para nós. Foi pesado para Jesus carregar a cruz. Mas para nós, receber pela fé? Sem alarido na montanha, sem trovões, sem nada? Nós estamos dentro da lei de Moisés, mas não da lei de Cristo, né? A lei de Cristo abarca a lei de Moisés, a lei de Moisés, a lei de Cristo é a mesma coisa. A lei de Cristo plenifica a lei de Deus. É plena. Então vamos lá. Agar é o Monte Sinai, na Arábia. E corresponde Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Ele está fazendo a posição, Jerusalém da terra, Jerusalém do céu. Amém? Para quem está
escravizado ainda a preceitos e normas e não recebeu o perdão plenário, está preso numa lei terrena. Para quem estava em Cristo, já estava numa outra condição. Compreenderam? É esse o contraste dessa palavra. Avança aí para mim. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os dos que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, com Isaque. Aqui a ênfase que eu queria chegar. Paulo reafirma que a promessa vem através de Isaque e não de Ismael. Não é do filho da escrava. Tá certo? Como porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, está falando de Ismael perseguindo o bebê da promessa. Assim também agora. Então Paulo devia estar sentindo a pressão que os judaizantes estavam perseguindo a igreja. Verso 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, Agar e Ismael. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então tudo gira em torno de quê, irmãos? Herança, direito à herança. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. O fluxo da bênção, Paulo reafirma o fluxo da bênção. Vem através de Abraão, vem através de Isaque, vem através de Jacó e Israel, chega em Cristo Jesus, chega na igreja moderna. O fluxo é esse da bênção. Isso aqui acaba qualquer especulação de que de Abraão veio outro fluxo aqui pelo lado de Ismael. Ou seja, aquele Deus lá do islamismo não é o Deus da Bíblia. Não. E o cristão não é. Continua sendo uma adaptação, uma reedição do Deus da Bíblia. O islamismo nega o evangelho. Nega tudo isso aí. O islamismo nega tudo isso aí, nem considera. Eu não vi, eu ainda estou estudando ainda, mas eu não vi qualquer menção aos apóstolos de Jesus. Eles falam de Jesus, mas não dos apóstolos de Jesus. Diga, minha amada. Mas a Bíblia também fala que a Agar foi feita uma promessa na sua descendência. Sim, foi o que nós estudamos na semana passada, que seria numerosa, está cumprido aí. Ser abençoada com uma nação gigantesca é uma grande bênção. Sair de uma escrava e hoje tem bilhões de árabes. Ele não deixou de dar. Não deixou de cumprir a palavra, cumpriu? Tinha uma mulher escrava, portanto não era casada, portanto podia ser escrava pro resto da vida, mas Deus usou uma escrava e fez dela uma numerosa nação. Está aí os ismaelitas até hoje, em número gigantesco. Não é? Deus cumpriu sua palavra? Cumpriu. Agora, a herança, que é o X da questão, não foi dada para a filha da escrava. Todo mundo entendeu? A ênfase está aqui que o único herdeiro é o filho da livre. Isso é uma questão jurídica, irmãos. Na hora de reivindicar quem é que tem direito àquilo lá, tem que partir da base jurídica. A base jurídica é essa aqui, de Deus. Amém? Mas nós ficamos lá 2000 anos, uso capião. Não interessa. Anteriormente, Deus disse que a herança é para isso aqui. Avança para mim. Então tem dois fluxos. De Abraão via Ismael e de Abraão via Isaque. Para o Islã, corta via Isaque. Para o Islã, é via Ismael. Já tem uma noção boa do que é o Islã, né? Não precisa nem olhar os detalhes, como é que é a religião. É uma questão de mudar o curso da promessa. Se fosse assim, o curso do rio da bênção de Deus seria desviado de Isaque e Jacó para Ismael e seus descendentes, validando a primogenitura de Ismael sobre a herança de Abraão. Essa é a reinterpretação de Maomé, muda tudo, inverte tudo. Avança aí para mim.
Gabriel, né? O Gabriel é só um mensageiro. Mas é Maomé que inventou tudo isso. Vamos lá. Por que Jerusalém passou a ser sagrada ao Islã? Quando cheguei nesse ponto da lição, eu falei, não existe base bíblica que legitime que o povo árabe tenha direito à Palestina. Até agora não tem base bíblica. E com Paulo ele deixando bem claro que a herança vem via Isaac e Jacó, não tem base profética para que o povo árabe tenha direito à Palestina, a terra de Canaã. Correto? Isso do ponto de vista bíblico e profético. Então, aonde o Islã se baseia para dizer que tem direito àquela terra lá? Continuei pesquisando, não achei base nem na Sura, nem nas suratas. Eles são da Península Arábica, eles não são da terra de Canaã, onde está Israel. Então, como é que funciona isso? Aí vem agora que vocês vão achar interessante. Já é o último detalhe para a gente fechar a lição. Existe uma viagem mística de Maomé para Jerusalém. Sabe onde eles vão conseguir botar um gancho para ficar lá em Jerusalém? Através de uma viagem mística que Maomé fez para lá. Eles tinham que dar um jeito. Essa é a minha interpretação. Tá? Eles tinham que dar um jeito de tornar Jerusalém também parte do Islã. Que não era parte do Islã. O Islã está na Península Arábica. Aí qual foi o jeito? Uma viagem astral. Um arrebatamento de corpo. Irmão, aí imagina eu estudando isso. Eu não acredito. Eu tive que ler uns 3 artigos diferentes para entender a história. Para não contar errado. Por quê, meu Deus? Eu falei, não acredito que é isso. É muita forçação de barra, gente. Primeiro forçou para Ismael, agora forçou um direito sobre Jerusalém. Vamos lá, deixa eu contar essa história para vocês. O Alcorão escrito recitado, já que o profeta era analfabeto, né? Ele não escreveu, ele recitou. Tem como pano de fundo a Arábia e os povos árabes. Sabe-se pela história de Maomé, jamais deixou a Península Arábica, ele nunca foi, de fato, para lá, em sua vida. Sendo assim, não há reivindicações explícitas sobre a herança de terra na Palestina, Canaã, com base nos escritos. Se você olhar as suras, não tem base bíblica. Eles vão dizer assim, Maomé peregrinou lá para Jerusalém. Não. Maomé ficou na Arábia Saudita. Qual é o jeitinho, então? Contudo, Maomé, segundo as tradições islâmicas, foi trasladado em cima de um animal mítico, o Al-Burak, para uma mesquita distante, de onde supostamente ascendeu vivo. Agora o negócio fica mais engraçado, irmão. Ascendeu vivo aos 7 céus, em 620 depois de Cristo. Depois voltou. Sabe o arrebatamento do profeta Elias? Da carruagem de fogo? Pois bem, irmãos, Maomé estava na Arábia Saudita, são milhares de quilômetros de Jerusalém, e numa noite, um cavalo mítico, esse aqui, ó, um cavalo alado, com cara de mulher aqui nessa iluminura aqui, ó, pegou ele, e ele foi no lombo desse cavalo alado, e chegou lá em Jerusalém. Quando chegou lá, não satisfeito de já ter feito esse traslado aí, né? No lombo do cavalo alado, ele sofreu um arrebatamento de corpo e subiu cada nível do céu de Deus, os 7 céus, até encontrar Deus em carne, sem morrer. Agora que o negócio ficou esquisito, hein? Agora ficou bravo. A primeira vez que eu li, eu falei, ele foi arrebatado para o céu como? Em corpo, morto. Cheguei a pensar que ele tinha sido arrebatado depois de morto.
Mas não é isso. Ele foi arrebatado vivo. E subiu o primeiro céu e encontrou um profeta no primeiro céu. Subiu o segundo céu e encontrou outro profeta no segundo. Cada nível do céu ele encontrava um profeta. Quando chegou no sétimo céu, ele encontrou Deus. E voltou vivo de lá, montou na montaria e voltou para Meca. Agora, queridos, por que essa viagem toda? Para legitimar o quê? Não há no Alcorão Jerusalém. A palavra Jerusalém não aparece no Alcorão. Mas aparece uma mesquita, que vocês vão reconhecer o nome. Al-Aqsa. Al-Aqsa, que em árabe quer dizer mais distante ou mais longe. Foi identificado então com a mesquita de Al-Aqsa lá em Jerusalém. Entenderam o gancho, queridos? Todo mundo entendeu? Ele não tinha direito algum sobre a terra de Jerusalém. Mas a partir do momento que ele teve esse arrebatamento, a partir de Al-Aqsa, aquilo passa a ser um ponto marcante para a sua religião, torna aquela cidade sagrada para o Islã, e hoje Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada do Islã, depois de Meca e Medina. E aí vai dar base para toda essa galera desse século XXI, que acha que tem direito a Jerusalém. Porque o profeta Maomé sofreu um arrebatamento em Jerusalém. Quem prova isso? Eu fui arrebatado para lá, saiu aí, quem prova? Alguém viu para cá? O camarada foi lá no sétimo céu, viu Deus em carne, voltou para a terra. Jesus Cristo. É difícil, né, irmão? É difícil. Mas tem gente que vê Saci Pererê. Tem gente que vê Saci Pererê, tem gente que vê Duende, tem gente que vê Papai Noel, tem gente que vê Gnomo, tem gente que vê um monte de coisa, né? ET, tem gente que já sofreu arrebatamento de disco voador e voltou e contou a história toda. Cada um tem o seu tipo de delírio. Oi? Tem gente que já foi no inferno, viu lá um caldeirão cheio de cabelo de mulher, que a mulher tem que deixar o cabelo crescer. E por aí vai, cada um tem o delírio que quiser. Mas quando se trata de um fundador de uma religião que hoje cresce assustadoramente, aí o negócio fica mais sinistro, né, irmão? Sura 17:1, onde está a base de que Jerusalém também tem a ver com o Islã. Sura 17:1. Glorificado seja aquele que durante a noite transportou seu servo, tirando da sagrada mesquita em Meca, e levando a mesquita em Al-Aqsa, Jerusalém, cujo recinto bendizemos, para mostrar-lhe alguns dos nossos sinais. Sabei que ele é o onividente, ouvinte, o onividente, que tudo vê. Uma noite, enquanto dormia na sua casa, ou perto de Caaba, Muhammad, que é Maomé, foi acordado por mensageiro, o anjo Gabriel, é expressamente nomeado. Indicaram-lhe uma montaria esplêndida, e ao montá-la voou de Meca a Jerusalém. Essa é a história deles. Aí encontrou-se com vários dos grandes profetas, entre os quais, e tendo em conta as versões do uso mais corrente, Abraão, ele não encontrou com Abraão nessa viagem, irmão. Moisés e Jesus. Quando ele viajou para lá, ele ainda encontrou com Abraão, Moisés e Jesus. Só foi... Faltou um monte de gente aqui. Em conjunto, efetuaram a oração ritual. Ele fez a oração Maomé com Jesus, e com Abraão, e com Moisés. Ai, Deus! Efetuaram a oração ritual tendo Muhammad, na altura, assumido a função de eminentemente simbólica de imame, de líder, sacerdote. Seguidamente, Muhammad, sempre guiado por Gabriel, subiu de céu em céu, tendo por base o local exato em que, em Jerusalém, liga as duas dimensões do universo. Foi-lhe possível contemplar o paraíso e o inferno.
A cada céu encontrou-se com um profeta, que funciona aí como que um encarregado. Cada profeta está num nível do céu encarregado. No 7º céu, onde se encontrou com Abraão, viveu um encontro imediato com o próprio Deus. E quem duvidar, que seja incrédulo. Vocês duvidam? Que são incrédulos. Que são um bando de incrédulos. Seus infiéis. Por causa disso, vem espada aí mais adiante aí sobre o nosso lobo. Prepare-se, irmão. É essa loucura que vai dominar o mundo. Essa gravação me coloca em risco. Passar a faca no pescoço. Eu estou sendo até muito condescendente, não estou sendo tão escrachado como eu poderia ser. Estou sendo até bastante respeitoso. Você o texto que fala que o cara que tem o nome dele? Tem. Qual é o nome do... Aí, ó, o nome do... Zaid Ibn Sabé. Aí, o Said foi o camarada que... Cristão e unificou o judaísmo com o cristianismo. Então tem o nome do cara, o cara é histórico, ele estava junto lá com Maomé. Depois você procura lá o Said. Said, tinha que ter o nome do camarada. Zaid. Ou é Zaid? Maomé faleceu em Medina. Agora é interessante, irmão. Quando eu cheguei nessa altura da lição, eu falei, agora o camarada foi para o céu, né? Ele foi para o céu em alma, ele foi em corpo. Ele deve ter ficado lá, né? Nada, ele voltou. Ele voltou para Meca. Morreu miseravelmente doente, com febre, no ano de 632. Então, querido, esse homem extraordinário, maravilhoso, não passava de um homem mortal. E se coloca numa posição semelhante à de Jesus. Porém, não passa de um homem mortal. Morreu com febre. Ok? Após adoecer de febre por vários dias. No século VII, depois da morte de Maomé, foram construídas 2 mesquitas. Al-Aqsa, que já existia menor. Foi feita uma coisa maior. No ano 620 depois de Cristo. E o Domo da Rocha, 691. Esse aqui e Al-Aqsa é esse aqui. São 2 mesquitas. Antigamente eu confundia, chamava isso aqui de Al-Aqsa. Isso aqui não é Al-Aqsa, essa é de Al-Aqsa. Essa é do Domo da Rocha. É parecido, não é exatamente encostado, não. Tem o Muro das Lamentações aqui. Mas essa mesquita da cúpula do Domo da Rocha é uma mesquita, a de Al-Aqsa é outra mesquita. E todas as 2 estão no antigo pátio onde era o templo de Salomão. Uma está mais ao sul e outra está mais ao norte. Mas são no mesmo patamar. Então, olha o que o Islã fez. Conseguiu vincular, por esse estratagema, Jerusalém também na sua religião, dando assim legitimidade para reivindicar direitos sobre Jerusalém. Se vocês compreenderem mais adiante qual é o propósito do Islã, vocês vão ver que querem Jerusalém como capital do califado. Vai ser a capital do califado do anticristo. Quando ele morreu, ele passou o sopro dele para ser o primeiro cara. O primeiro... Aí é uma divisão, aí é a história. Passou para alguém que não era necessariamente sua descendência. Uns aceitaram, outros não aceitaram, aí começa a ramificar. Vai dar nos sunitas e xiitas. Isso é porque não aceitaram a sucessão de Maomé. Mas isso é outro detalhe. Eu queria que vocês guardassem na mente que a viagem de Maomé mística gerou na cabeça dos islãs que ele tem direito aqui a Jerusalém. Isso que vocês têm que guardar no coração. É marcar o território. Porque não tinha nada com Jerusalém no Alcorão. Nada. Zero. Até que Maomé tem essa viagem mística. A viagem do cavalo alado deu nisso que agora vai ser uma guerra final em Jerusalém. Entenderam? Qual é o link? Aí nessa coisa a gente vê que o diabo de fato ele tem um ódio por essa cidade de Jerusalém, né?
Ele tem raiva, ele quer porque quer essa cidade, porque ele sabe que ali está prometido o reino. Exatamente, o diabo sabe. Então não foi plantada essas mesquitas aqui à toa. Eu sempre achei que era uma afronta ao Deus verdadeiro. Mas agora eu entendo como é que foi o ardil para fazer essas mesquitas serem sagradas. Teve um ardil, teve uma artimanha, teve uma viagem mística para legitimar tudo. Todo mundo entendeu? Então, basicamente, o que é o Islã? É a releitura da Bíblia, da reinterpretação de Maomé para dar legitimidade à sua religião e o direito que tem sobre a herança de Abraão. Isso é muito sério. Ninguém vai estudar isso. Muito difícil. Muito difícil. As igrejas estão preocupadas em estudar sobre isso. Agora, no entanto, daqui a pouco a guerra vai aumentar. Daqui a pouco a guerra ali no Oriente Médio vai aumentar. Tudo vai convergir em Jerusalém. Nós vamos ver aqui sobre o Messias dele, que é o Ramad. Nós vamos ver aqui sobre a escatologia dele, vocês vão ficar aterrorizados. E os métodos para matar os infiéis, né? Decapitação. Vou ilustrar isso numa próxima aula. Amém? Estão dispostos? Então acabamos a aula de hoje, fica de pé nessa hora. E Apocalipse fala, né, que viu muitos Decapitados. decapitados pela besta, né? Decapitados, porque é o método principal do Islã. Nós estamos caminhando aqui para construir uma visão do anticristo islâmico. Estamos caminhando. Nós vamos construir. Tem mais, essa é a lição 7, tem mais 6 lições. Então vamos chegar no Gog e Magog. Vamos chegar lá. Vamos amarrar tudinho. Então tem mais 6 lições. Para dar um pouco de escatologia islâmica, para vocês entenderem o que eles pensam a nosso respeito. E depois Gog e Magog. Vou mostrar tudinho que eu puder nessas 6 aulas. Amém? Orem pelo pastor de vocês, a luta é grande. Essa semana meu computador pifou 2 dias. E aí a lição que era para ter começado na terça começou quinta-feira. Fora outras questões, outras paradas. Ela ficou pronta ontem à tarde. Nossa lição ficou pronta ontem à tarde. Tem muita pesquisa, você não pode ir na primeira informação e achar que está correto. Tem que ler muitas coisas para poder achar a mais certinha. É muita pesquisa, é muita análise para poder chegar aqui. Então, dá trabalho. Ore para que Deus me dê graça, como sempre deu nesses anos todos, né? Tem que ter muito suporte emocional, psicológico, espiritual para não embarcar nessa viagem, né? O outro ali falou assim, pastor, cuidado, você está lendo essa coisa para virar islâmico? Alguém me falou essa besteira. Eu falei, eu tenho sangue do cordeiro sobre a minha cabeça, irmão. Você acha que se eu ler o Alcorão eu vou ficar islâmico? Pelo amor do santo Deus, eu tenho aqui, ó, o sangue do cordeiro sobre mim, pô. Você teria que estar muito balado na minha fé, duvidando muito de Deus e de Jesus, para ler o Alcorão e virar islâmico. Vocês não se preocupem, eu não vou islamizar vocês. Tem que ter cuidado com essas gravações. A gravação vai para o público, é para isso que ela serve. Vão achar que está querendo ensinar. Vai ter gente que vai achar que vai ficar com preconceito. Levantar nossas mãos e agradecer ao nosso Deus, amém? Mais um tijolinho de entendimento. Estamos construindo entendimento. Senhor, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado pelo entendimento que o Senhor nos abre. Ainda que não estejamos analisando a tua palavra santa, estejamos analisando um outro livro, analisando uma outra visão. Para nós é importante entender o contraste, saber o que é verdadeiro e o que não é, para entendermos toda a bagunça, toda a confusão, todo o caos que agora assola sobre a terra, Senhor. Nos dá graça, Senhor, dá graça aos teus servos, que essa compreensão não os venha confundir, pelo contrário, firme-se cada vez mais na verdade. A tua verdade é pura, ela é vida para o nosso ser. Nós damos a nossa vida pela tua verdade. Então te louvamos por essa manhã, em que pudemos contrastar a verdade com o engano. Que a tua graça esteja sobre cada servo teu. Logo mais à noite estaremos aqui para adorar o Senhor, o Deus vivo,
e adorar o Rei Jesus e celebrarmos aquilo que Ele nos ordenou, a Santa Ceia. Seja santa, Senhor, da nossa reunião, e seja santa a nossa congregação, em nome de Jesus. Leva o teu povo em paz, guardado pelo teu poder, possamos retornar logo mais debaixo da tua graça. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Santa